Bem-vindo quem vai acompanhando à distância também. Que o Senhor fale ao seu coração, eu creio que vai falar. Não tenho dúvida que a palavra de Deus ela é viva, e no abrir da palavra, que seja como as letras assim saltando aos teus olhos, e o Senhor tratando ao seu coração. Bem-vindo quem é de casa, bem-vindo quem visita, todos são bem-vindos aqui, ninguém se sinta diminuído ou excluído, mas de forma alguma, tá bom? Hoje, irmãos, nós estamos tratando de um assunto tão precioso, que começa lá no livro de Salmos, e o capítulo é 27, Salmo 27, e para você que vai acompanhando de longe, ainda a mensagem não começou, manda aí o link para mais uns meia dúzia, não é? E convide também para que eles recebam esse recado da parte de Deus que ainda virá, tudo bem? Manda aí, seja no grupo de amigos, no grupo sabe lá de qual direção, e vai convidando para que eles também possam receber a palavra da fé. Qual é o livro, irmãos? Qual é o livro? Salmos. E qual é o capítulo? 27. E o versículo, não falei ainda, não é? É o verso 4. Verso 4 em diante. Pegue nota e vamos aprendendo juntos. Já estamos quase na mensagem de número 500, irmãos. Já tem quase 500 mensagens. Hoje é a de número 485. Vamos lá, verso 4 diz bem assim. É o salmista Davi dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo, ou no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Então entenda, irmãos, o salmista, ele estava tão encantado com Deus, estava tão impressionado com Deus e com a sua obra, que ele queria, irmão, morar na casa de Deus. E de fato, a Bíblia diz que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em outra parte. De fato, estar diante de Deus, irmãos, mas de coração assim aberto e verdadeiro, a gente nem vê a hora passar. Diz a Bíblia que o próprio Cristo, quando subia ao monte para orar, ele iniciava as suas orações e às vezes a noite acabava. Orou a noite inteira, irmãos, estava ali ligado nas coisas do céu. E ele dizia, como a gente acabou de ler, sabe, estou amando tanto a presença, que eu gostaria, o que ele disse? De morar na casa de Deus. E não é só um dia, não é só no dia de uma campanha especial, não é só quando for um dia de domingo, não. A Bíblia continua dizendo que a vontade dele era que isso fosse todos os dias. A vontade dele era todos os dias. Que incrível, né, irmãos? Eu começo essa fala dizendo que, de nossa parte, exista também essa, sabe, alegria, de quando formos nos apresentar a Deus em louvor, em adoração, ou em culto de uma forma geral, que a gente o faça com amor, com alegria, com disposição. Não podemos cometer o crime de entregar o culto para Deus de qualquer forma, mesmo que tenhamos tido um dia de muito trabalho, mesmo que tenhamos tido uma semana muito puxada, nós não temos o direito de cometer esse crime, de entregar a Deus um culto de qualquer forma. É só você lembrar de Caim e Abel. A Bíblia diz que o Abel e o Caim apresentaram a Deus um culto, lembra disso? Está lá no Gênesis. E a Bíblia diz que o culto de Abel foi aceito pelo Senhor. Já o culto de Caim, não.
Então não basta ser irmão. Um foi aceito e o outro não. Então a primeira lição aqui para nós é que o nosso culto seja entregue ao Senhor com muita disposição. E eu não digo apenas enquanto estamos dentro do templo. Eu digo em relação à nossa devoção a Deus, dentro ou fora do templo, que seja entregue o nosso melhor. Amém, gente? O nosso melhor. Mas ele fala sobre a casa do Senhor. No versículo 5, fala a respeito do tabernáculo, que o Senhor o esconderá no seu tabernáculo. Vamos entender um pouco isso? Houve um tempo, irmãos, que o povo de Deus não tinha um templo como nós temos aqui. Não tinha uma edificação como essa que você observa. Não. Eles estavam peregrinos, principalmente quando eles saíram do Egito. Diz a Bíblia que na saída do Egito, eles andaram peregrinos pelo deserto. E nessa peregrinação pelo deserto, diz a Bíblia que eles montavam e desmontavam tendas. Então o lugar que eles cultuavam, o lugar que eles faziam de igreja, eram tendas. É isso mesmo que você pensou, literalmente, o estender de uma lona, semelhante ao que os circos praticam hoje, e ali eles faziam culto, ali eles cultuavam o Senhor. Você deve lembrar, já foi assunto de outro dia, de que o Senhor guiava o povo dele. Quando a coluna ou a nuvem andava, era hora de desmontar a tenda e andar também. E quando a coluna parava, era hora deles pararem e montar as tendas. Já tinha pessoa escalada para isso, o montar e o desmontar das tendas. Um dos responsáveis era o que a gente chama de levita. Eles eram responsáveis pelo andamento do templo, por essas situações. E então, aquele tempo, o culto, ou a casa de oração, ou o local de oração, eram tendas. Até o momento que essas tendas, que a caminhada do povo, chegou a um lugar chamado Siló. Hoje você vai me ouvir falando um tanto sobre a história, e até interessante você compreender isso. Então, na caminhada deles de libertação, já eram livres, essa tenda chegou a um lugar chamado Siló. E em Siló já montou-se uma estrutura maior. É o que já chamamos de tabernáculo. E neste tabernáculo foi onde começou também a existir o Santo dos Santos. Foi onde também começou a existir a Arca da Aliança. E ali, irmãos, vamos lá, mesmo nas simplicidades, em aspas, do espaço, a glória de Deus descia com força. Diga amém, gente? Descia e descia com força. Mesmo na forma em que estava, puxa vida, descia e descia com força. Curiosidade à parte, lá em Siló, nos dias de hoje, existe uma réplica do que um dia foi esse tabernáculo. Existe lá, para visitação, é claro, uma réplica de como era o Santo dos Santos, como era o tabernáculo. Que incrível. Mas diante de tudo isso, acabamos de falar do salmista Davi. O salmista Davi, ele já era rei. E ele chegava à conclusão, pensava e dizia: eu moro em palácios, eu tenho essa grande edificação para morar, pessoas debaixo da minha autoridade, esse conforto deste impressionante lugar. Pois é, eu não consigo dar sono aos meus olhos de morar em palácios e Deus morar em tendas. Claro que eu estou dando a expressão do local do culto, né?
eu não vou dar sono aos meus olhos, eu não vou pregar os olhos e permitir que eu fique morando em palácios e que o culto a Deus seja feito nas tendas. Então ele propôs no coração levantar uma casa para Deus. Ele propôs no coração levantar um templo para Deus. No coração dele nasceu o propósito, mas não foi ele que executou, a gente sabe disso. Quem executou a construção do templo? O filho dele, Salomão. Irmãos, e o que foi executado foi coisa faraônica. Ainda mais para aquele tempo, até hoje ainda tem lembranças disso tudo, e eu vou lhe falando ao longo da mensagem. Mas aquele tempo construíram algo assim fenomenal, mas muito grande. E ali o Salomão então consagrou como local de culto a Deus. Nações e povos e o próprio povo judeu ali se reunia para cultuar ao Senhor. Com alegria. Eu abro parênteses, irmãos, e digo, eu não vejo resistência nenhuma da casa de Deus ter os recursos, da casa de Deus ter o conforto, porque ali é o local em que cultuamos ao Senhor, não vejo problema nenhum. Pelo contrário, através da sua fidelidade, a obra é mantida e melhorada, graças a Deus por isso, não tem problema nenhum. Mas o grande problema que começou a existir é que o Salomão, ele de fato teve um reinado muito vitorioso. E a cada nação que ele alcançava vitória, tudo o que pertencia àquela nação, ele trazia para si como seu. É o que a Bíblia chama de despojo. Então a nação vencida, tudo aquilo era dele, mas tudo mesmo. Cavalos, cavaleiros, edificações e tudo, escravos, como também mulheres. E em relação a tudo isso, irmãos, houve um tempo que Salomão já estava com 1000 mulheres. Eu abro parênteses para não perder a ocasião, 1000 sogras, e fecho parênteses de novo. E diante disso, irmãos, essas mulheres, boa parte delas, não eram da fé em Deus. Algumas delas, a expressão que a Bíblia usa, eram estranhas. Não é porque elas eram feinhas, não. Estranhas à fé cristã. Então isso começou a tirar Salomão do alinhamento sagrado. Começou a trazer para ele culturas de outros povos, de outras nações, cultura pagã. E então vai entendendo, irmão, estou explicando assim em linhas gerais, para ninguém se perder. Então houve um tempo que era lona, mas ali estava cheio da presença, entende o que eu digo, sim ou não? Aí depois de um tempo, era uma edificação faraônica, era o templo de Salomão, uma edificação incrível, mas os princípios de fé foram se perdendo. Talvez só para a gente entender, só para fim didático, por favor, aquilo tudo foi se tornando um elefante branco. Porque tinha a estrutura, mas já não tinha a presença. Você entende que terrível? Já não tinha, como no princípio, a presença. Aí aqui eu abro parênteses, repito, não tem problema nenhum de ter a estrutura, mas o problema é pensar na estrutura e esquecer a presença, aí perde a graça, aí não tem sentido. Aí é o que o Cristo falava sobre sepulcro caiado, que é uma expressão muito clara, da pessoa ser bonita por fora, da pessoa ter aparência de crente, mas dentro não tenha nada de crente. E sepulcro caiado é isso mesmo que você pensou, é uma catatumba pintada. É isso que Jesus quis falar,
que por fora parece bonito, mas é inevitável. Dentro tem mau cheiro e morte. Então o que nós precisamos entender é, naquele tempo havia já um templo lindo, mas o alinhamento com o sagrado já estava se perdendo. Deus permitiu, como a glória dele já não se manifestava como desde o princípio, Deus permitiu as nações inimigas entrar, invadir e destruir o templo. Por várias vezes isso aconteceu. Como te disse, estamos esbarrando em algumas questões históricas. Segundo estudiosos, Jerusalém foi destruída 12 vezes, sitiada, cercada 20 vezes, capturada 50 vezes. Então, infelizmente, como eles perderam aquela chama, como eles perderam a Shekinah, a presença, aquilo tudo, em aspas, tornou-se desprotegido. Foi quando a nação inimiga se aproveitou. Babilônia foi uma, e tantas outras se aproveitou e destruiu o templo do povo de Deus. E por algumas vezes, para resumir um pouquinho a questão histórica, ficaram nessa: destrói, constrói, destrói, constrói, destrói, constrói, destrói, constrói. Chegou um tempo em que o povo ficou desmotivado, porque não destruiu só o templo, mas destruiu a comunhão, destruiu o culto, entende? Destruiu a devoção, destruiu a cidade, destruiu as portas, destruiu as muralhas, tudo foi sendo destruído. Para você compreender, falando dos dias de hoje, o que há lá, onde um dia foi o templo, o que resta são as muralhas ou o muro das lamentações. Mostra, por favor, para você que não conhece o que vai aparecer na tela. Restou de toda essa obra faraônica foram apenas os muros. Vamos lá entender? O cercado, aquilo que delimitava o templo. E o templo, pastor, foi destruído na totalidade. E você percebe ali as pessoas, irmãos, ao redor da muralha. Olha isso, se não é coisa faraônica. Olha o tamanho das pessoas em relação a isso tudo. E eu digo que isso aí não é edificação, não. Isso aí é o muro. É incrível. Incrível. E por que chama Muro das Lamentações? Porque o judeu e tantos outros vão lá até os dias de hoje literalmente se lamentar. Se lamentar de quê? De que o templo não existe mais. De que aquela glória já não desce mais, entende ou não? Então eles se lamentam. Literalmente se lamentam. E um tanto coloca na fenda das pedras os pedidos, porque havia no Antigo Testamento uma promessa de que levasse ao templo as dificuldades, que Deus as ouviria. Então, na fenda das pedras, é apto das pessoas colocarem ali seus pedidos de oração. Mas por que estou falando tudo isso? Para curiosidade também, o que existe hoje, onde um dia foi o templo do povo de Deus, hoje é uma mesquita muçulmana, é uma igreja muçulmana. Sem dúvida, se um dia o povo judeu desejar restaurar o mesmo lugar e eventualmente o templo, haverá aí uma disputa talvez nunca antes vista. Mas eu volto aqui para a nossa lição. Então o templo, irmãos, foi destruído. Aquela glória que existia foi destruída. Veja o que o livro santo diz, falando agora do nosso Senhor Jesus, em Mateus 24, verso 1 e 2. Eu quero pegar dentro dessa lição
a questão do templo destruído, e agora trazer entendimento para nós, né? Lição de Deus para nós. Mateus 24, verso 1 e 2, diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem, o que, gente? A estrutura do templo. Queriam impressionar Jesus, não, olha a estrutura disso. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então eles queriam impressionar Jesus. Olha Jesus, olha que coisa linda essa estrutura, igual a gente se impressiona mostrando ali um pouquinho dos muros. Olha a estrutura. Jesus olhou aquilo e falou: pois é, mas essa estrutura aí não ficará pedra sobre pedra. E de fato, se mais uma vez você for para a história, 70 anos depois, destruiu-se mais um tanto. Mas eu não quero, irmãos, reduzir a mensagem hoje só nas questões históricas, que já são encantadoras. Até sugiro você que tem um pouquinho mais de curiosidade, o conhecimento exige curiosidade, depois você digita na internet, no YouTube, e você verá estudiosos, pessoas, historiadores, que lá na Terra Santa, vão andando e conversando e explicando e mostrando, não é dentro de uma sala de aula não, é lá, mostrando é lá. Puxa, que encantador, cabeça abre um monte, você visualmente compreende as coisas, entende isso? Sim ou não? É uma tarefa de casa. Então, sobre o que Jesus estava falando nesse texto, de que aquela estrutura não suportaria, de que aquilo ali tão logo seria destruído. E o mesmo Cristo falou em algumas outras ocasiões, de que o templo seria destruído, mas que ao terceiro dia seria reconstruído. Quando Jesus falou isso, as pessoas não entenderam nada. Como assim? Vai construir isso aqui de novo em 3 dias? Essa obra toda em 3 dias? Jesus não estava falando mais das paredes. Jesus não estava falando mais do edifício. Ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Com esse entendimento, irmão, eu quero que você vá lá a Coríntios, primeira carta aos Coríntios, deve ser um dos últimos textos de hoje. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Então, para quem vai chegando agora a transmissão ou gravação, ou para alguém não se perder no raciocínio, estamos lembrando sobre como foi a construção do templo e sua destruição. Então havia agora uma grande estrutura, mas como eles perderam a Shekinah, perderam a presença, perderam o alinhamento sagrado, houve uma permissão da parte de Deus, o próprio inimigo se aproveitou para invadir e arrebentar com tudo. Isso vale para nós, viu? O livro sagrado diz: ao que está de pé, cuide para que não caia. Mas vejamos, primeira carta aos Coríntios 3, verso 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Lê o final comigo, vamos juntos? Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. De novo, lê comigo o final, vamos lá? Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então vamos lá, irmãos, vamos lá. Existe uma corrente, vou falar assim de forma um pouco mais imparcial, para você então formar sua conclusão. Existe um certo grupo que entende
que aquele templo físico, eu estou falando das paredes mesmo, um dia será reconstruído. É o que se fala a construção do terceiro templo. Que aquela glória de um dia voltará a se manifestar. Mas há um grupo que entende em sentido literal, estou falando do templo físico, de que aquelas pedras serão restabelecidas. E tem um grupo e associações que já estão até preparando tudo que vai ficar dentro do templo. Porque tem essa convicção de que Deus permitirá que a estrutura do templo seja reerguida. Há um grupo assim entende. Agora, irmão, para não errar teologicamente, eu digo, mais do que as pedras, a grande obra que Deus quer fazer na minha vida e na sua, é que você é templo do Espírito de Deus. Lê esse texto de novo, irmão, o 16 e o 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus, o que diz? Habita em vós? Olha o 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, olha isso, que sois vós, é santo. Então vamos lá, estamos falando agora de que templo, irmão? Nós. Vamos agora tirar o plural, vamos lembrar da gramática, vamos agora pôr o singular. Quem é o templo, irmão? Quem é o templo? Diga eu. Pode falar com fé, irmão, diga eu. Eu sou o templo. A Bíblia está dizendo, o templo que sois vós é santo. Eu sou o templo. Então vamos pegar toda essa informação histórica para trazer lição para nós hoje, irmãos. Tem templo destruído? Tem. Tem templo destruído? Tem. Mas haverá, como profetizou Joel, a restauração do templo. E ele profetizou que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Pastor, estás falando da reedificação física do templo? Não sei, quem sabe Deus permita que isso aconteça, para que Israel tenha de volta o seu santo lugar de culto. Quem sabe isso Deus permita. Mas eu não quero concentrar nisso, irmão. O assunto é mais alto. Eu não estou falando de uma parede bonita. Eu não estou falando de um templo bonito. Não! Eu estou falando que o templo sou eu. O templo sou eu. E com a obra de Deus, irmãos, que haja restauração de templos. Você é morada do Espírito Santo. Não esmoreça, não retroceda, não se desanime ou não desanime. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Essa obra de restauração, irmãos, aconteça em nossas vidas. Alguém talvez, se fosse honesto, pensará, eu não estou mais como antes. Eu não estou mais como eu era antes. Minha devoção, meu amor, meu culto, minha frequência até no templo. Você lembra que o salmista falava lá no começo? Você lembra? O que o salmista falava lá no começo? Que ele queria morar na casa de Deus. Que o prazer dele era isso. Puxa, irmãos, volto a dizer, pode o Senhor dar graça para que o templo físico seja restaurado? Pode, mas não é esse o tema principal da mensagem. O tema principal é que o Deus Todo-Poderoso quer ver o templo restaurado. E quem é o templo, gente? Quem é o templo, gente? Diga aí no singular, pode dizer no singular? Sou eu. Sou eu.
Palavra de Deus para nós. Louvado seja o nome do Senhor, hein, amigo? E tem muitas outras mensagens que a equipe aqui em Blumenau gentilmente, generosamente tem registrado, né? Aqui eu já tenho mais ou menos 500 mensagens pregadas nesta igreja. Na igreja anterior, que foi na cidade de Criciúma, eu já tinha pouco mais de 1000 mensagens. Então, que nunca nos falte, né, o recado sagrado, a mensagem vinda do alto. E continue atendendo aquele meu pedido, viu? De fazer então a mensagem ser enviada para cá, e pode ser que a sua também, você se surpreenda de ver ela correndo aí pelo vídeo ao longo aí de mais 2 ou 3 edições adiante, celebrando nosso 100º programa, tá bom? Vamos orar e vamos completar? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado pela sua bondade. Obrigado pelo 100º encontro de culto aqui em rede nacional pela nossa TV, e outros tantos acompanham pelas plataformas digitais. Deus querido, eu rogo tua bênção, eu rogo a tua mão e digo, seja você abençoado, que as palavras sejam transformadoras, que as mensagens sagradas alcancem ainda mais pessoas. É minha oração, minha torcida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.